Meu comentário é... Que história! Pronto, eu acho que esse comentário já diz tudo. Que história! Que história! Quando eu recebi essa história, que a gente chama de carta, né? É uma carta. Hoje é carta eletrônica porque chega pelo e-mail. Mas quando eu recebi essa carta eletrônica, eu falei, meu Deus, que história. Foi o meu comentário. Eu falei, é o comentário que eu vou fazer antes da apresentação dessa história. Espetacular, maravilhosa, surpreendente, comovente. Romeu e Julieta, mas dos tempos modernos. Uma história que me tocou profundamente. Honestamente, me tocou demais o coração e com certeza vai tocar o coração de todos vocês. Você vai ouvir do começo ao fim e depois me diga o que você achou. Vamos fazer o seguinte? Se você não gostar, você não se torna membro do canal. Mas se você gostar, você vira membro do canal. Combinado? Combinado. Bom, um convite para você. Visite o nosso canal dos mistérios. Eu estou publicando lá as histórias sobrenaturais. Lembram das histórias da meia-noite? Estão todas lá. Estou publicando histórias inéditas, lindas, lindas, lindas. Tem uma história que eu publiquei agora, ela está no ar, que fala do milagre das abelhas. Gente, é uma história belíssima do que aconteceu com as abelhas e o Admilson, chamado de Negrinho. Então vocês vão adorar essa história. Ô Paulinho, mas onde está essa história, a do Admilson? Está no canal dos mistérios do Paulinho Boa Pessoa. E como eu chego lá? Aqui abaixo do vídeo tem um link que te leva direto para lá. Ou então você digita assim, YouTube, Paulinho Boa Pessoa, né? E aí você coloca a verdade de cada um. Isso posto, agora chegou a hora de ouvirmos a história. Que história! Tá preparada? Tá? Preparado o coração? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque essa história impressionante do canal acabou de começar. Paulinho Boa Pessoa. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, você pode até me identificar. Meu nome é Eliana e antes de começar a narrar a história que eu tenho para te contar, eu queria que vocês soubessem que eu sei de todos os detalhes, porque eu sou irmã de uma das personagens dessa história. Eu não posso dizer agora de quem eu sou irmã, mas eu posso garantir para vocês que eu acompanhei tudo de perto. Então, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou escrevendo. E sem mais delongas, com a permissão de vocês, eu quero começar. Naquele tempo, ele tinha 17 anos de idade só. E a razão dele era aprender, sabe, a negociar o desejo. Vocês sabem que um garoto, um menino, quando tem 17 anos de idade, os hormônios pululam na sua circulação sanguínea. 17 anos. Morava na casa ao lado, um lugar que cheirava a café recém-passado, pão quentinho pelas manhãs. Ele tinha 17. Ela, 25. Casada. Sabe, uma mulher bonita, casada com
cara de pecado e uma distância indecentemente confortável. Devido à profissão, o marido dela viajava por semanas, deixando a casa entregue ao silêncio e a ele, sem saber, uma sentinela involuntária. E ela, sempre impecável, transitava pelos dias com uma elegância que parecia desafiar a moral das paredes. Não era apenas beleza que ela tinha, não. Porque tem mulher que tem mais do que beleza. Tem mulher que tem autoridade nos gestos. Tô no controle. Tô no comando. E isso independe também da idade. Porque, repito, ela tinha 25 anos. Então, além da beleza, ela tinha autoridade nos gestos. E isso não é para qualquer mulher. Os vestidos, eles pareciam feitos para obedecer ao corpo dela. E quando ela passava, os espelhos se rendiam, como quem reconhece uma rainha sem coroa. Ela é linda. Uma rainha sem coroa. Ela era amiga da mãe do Eduardo, do Edu. Sim. Podemos ir colocando os primeiros nomes apenas das pessoas. A Cíntia, a linda, a rainha sem coroa. Ela era amiga da Isabel. A Isabel era mãe do Edu, do Eduardo. Amiga, sim, imagina, casas vizinhas. Conversavam na calçada, trocavam receitas, confidências. Isabel, me diga uma coisa, como é que você faz? O teu feijão, ele fica com aquele caldo grosso, gostoso. O meu, por mais que eu tente cozinhar, o caldo fica muito ralo. E o meu marido reclama às vezes. Me dá uma dica, o que você faz para engrossar o caldo do seu feijão? Olha, o que eu estou colocando aqui... Quem mora em bairro, quem tem vizinho, já presenciou uma conversa como essa. Bel, que bolo é esse que você fez? Que delícia! Eu adoro bolo de coco. Ainda mais com esse creme que você colocou no meio. Como é que você faz? Isso é normal. Isso é corriqueiro até. Então ela... E a Isabel, que era mãe do Eduardo, elas eram assim, amicíssimas. Numa dessas manhãs, calma, com um segredo mal guardado, ele, o Edu, o garotão de 17 anos, ele ouviu a frase que mudaria tudo. Ai, Bel, eu acho que... Sei lá. Eu sou casada há tão pouco tempo. Mas eu acho que me precipitei. Casei com 18 anos. Estamos vivendo a crise dos 7 anos, sabe? Você passou por isso, Bel? Ah, então. Sabe a vontade que me dá? Às vezes eu penso assim... Ele tá viajando. Orlando não volta não, vai. Fica aí. Sei lá, eu acho que eu errei, né? Eu acho que errei, né, Bel? Cíntia, isso acontece, olha... Eu que tô casada já há 30 anos. Eu posso lhe falar... a gente passa mesmo por essas dúvidas, por essas crises, elas são comuns, elas acontecem. Sabe, Cíntia? É natural. E é verdade, essa coisa do ciclo de 7 anos que o pessoal comenta aí, calma, entendeu? Calma. Sei lá. Tem outra coisa, Bel.
quê? O sexo caiu muito. Não da parte dele, eu falo assim da minha, sabe? Sabe aquela coisa do começo? Aquele desejo que a gente tem, aquela loucura. Às vezes ele chega, porque você sabe, ele vive viajando, né? Então ele chega louco. E eu às vezes não quero, sabe? Também é normal, Cíntia. Quem é casado como eu há 30 anos, a gente passa por isso. Ele estava, na verdade, estudando por uma prova assim, no quarto dele. A janela era próxima de onde estava havendo essa conversa entre a Abel, a mãe dele, a mãe do Edu, e ela, a Cíntia. Escutou tudo. 17 anos. Olha, eu vou dizer uma coisa, as mulheres talvez não vão me entender agora, mas os homens vão entender. De onde ele estava ouvindo aquela conversa, só de ouvir. Imagina ele deitado estudando para geografia. Aí ele começa a escutar essa conversa. Aquilo mexeu assim com o erotismo dele. As mulheres conseguem compreender também? Eu acho que sim. Os homens, né? Aí ele... 17 anos. 5 contra 1. Quem já ouviu essa expressão? Já que estamos em adultos, ele se masturbou. Ele achou aquilo demais. Aquilo que ele tinha escutado não foi dito assim como drama, mas como verdade cansada, sabe? Um papo normal, natural entre mulheres. Mas foi uma confissão. Não foi feita para ele a confissão. A confissão foi feita para a mãe dele. Mas aquela confissão caiu sobre ele como uma chuva morna em dia de calor, perigosa, reconfortante, irreversível. Pela primeira vez ele percebeu que por trás daquela rainha sem coroa, que por trás daquela mulher perfeita existia uma rachadura. E essa rachadura tinha o formato exato da solidão. Ele conseguiu enxergar nas palavras da Cíntia a solidão. Ele raciocinava com a cabeça dele. E eu peço a você que faça um exercício, você que está ouvindo, 17 anos ele tinha. Então ele tem uma rachadura aí. E foi a partir dali, depois de ter obtido o seu prazer daquela forma que os garotos da idade conseguem, quando se tem 17 anos. Depois de ter saído do banheiro, ele voltou com aquelas ideias não para a prova de geografia. Aliás, naquela prova ele até foi mal. Não conseguiu mais se concentrar na matéria. Mas foi a partir dali que tudo nela, na Cíntia, passou para ele a ganhar outra cor. Cada passo, cada sorriso, cada olhar demorado se tornava uma confirmação muda de algo que jamais poderia ser dito em voz alta. Então ele começou a imaginar, ela sente falta. E o marido vive viajando pelas estradas do Brasil. Ela sente falta. Eu escutei ela falar. E o sexo não tá legal. Não tá legal. Eu ouvi ela falando. Eu ouvi, eu estava deitado na cama e eu escutei. E aí a paixão do Edu deixou de ser apenas admiração e passou a ser um território secreto, cultivado em silêncio, alimentado por imaginações que ele jamais ousaria confessar. Então agora, ele quando ia pro banheiro, ele não fechava apenas a porta, ele fechava os olhos.
ele fechava os olhos e aí ele dava asas à imaginação. Não é só aquele energético que dá asas, não. Quem é aquele energético perto das asas da imaginação de um garoto de 17 anos? Coitado. Um garoto de 17 anos tem muitas asas da imaginação. Se fosse para fazer o jingle. Então, veio a noite da festa. Toda a rua parecia aquele quarteirão reunido naquela casa iluminada, tomada por bebidas, risos, música alta. Ela estava lá, Cíntia, absoluta. Mais viva que as luzes, mais quente que o verão que ainda insistia no ar. Quando ele a viu dançar nos braços de outros homens que ali estavam, ele sentiu algo que jamais havia experimentado. Não era apenas ciúme, era a dor da posse imaginada, porque ele fechava os olhos e ele imaginava. O medo absurdo de perdê-la sem jamais tê-la tocado. Olha aí! Olha como a mente humana é complexa. A festa rolando, ela dançando com os outros homens, o marido viajando, como sempre, e ela na festa. Ele observava de longe, o Edu observava de longe, imóvel, enquanto ela girava, ria, bebia, como se o mundo estivesse perfeitamente sob seu controle. Mas em determinado momento, no meio da música, e ao acaso, ela encontrou os olhos do Edu. Sabe quando o Edu... Bom, ele só olhava para ela. Eu não sei, às vezes eu vejo alguma imagem do Pantanal, eu vejo os olhos de um jacaré, parece que o jacaré está olhando sempre numa direção só, né? Não sei, parece que o jacaré nem pisca, ele fica assim olhando, olhando. Dá a impressão que o jacaré vai dar um bote, ele fica olhando. Foi exatamente o que a Cíntia viu. E ela, quando os olhos dela encontraram os olhos dele, ela o encarou. Sei lá quanto tempo, talvez um segundo. E naquele olhar havia uma mensagem perigosa demais para ser decifrada em público. Ele estava fascinado. O vestido dela era colado ao corpo. 25 anos. Ela já estava casada há 7. E ele tinha escutado a conversa. Não estava legal, não. O casamento, ela tinha dito para Bel, a mãe dele, que a vontade dela era mandar o Orlando ficar por onde ele estava. E quando ele voltava... Tanta coisa foi passando pela cabeça do Edu. Aquele olhar da Cíntia para ele passou uma mensagem perigosa. Ele estava decifrando a mensagem. Naquela madrugada ele chorou em silêncio. Ele resolveu do jeito dele, do jeito que os garotos com 17 anos resolvem, sabe? E ele sonhou assim, ele sonhava acordado, ela batendo na janela dele, sabe? Imaginação, como o quarto dele ficava assim, voltado para a rua. Então ele imaginava ela batendo assim na janela dele. Edu, abre aí, pula a janela, vem pra minha casa. Ele ficava imaginando aquela coisa que garotos com 17 anos se dão o direito de imaginar. E aí ele, tudo na imaginação. E aí ele pulava a janela, segurava a mão dela
Aí eles entravam na casa, e a casa era pequena para os dois. Até que ele sonhou, mais do que sonhou, exatamente o que você está pensando, fez. Dormiu cansado. 17 anos, acordava cedo, tinha o colegial para ir, o corpo cansava, fazia educação física. Sim, a vida de um garoto normal. A vida de um menino de 17 anos como a vida de todos os garotos de 17 anos. Aí ele ficava esperando amanhecer o dia como espera uma absolvição. Mas veio então a tempestade. E vocês vão me entender. A noite seguinte, após aquela, foi engolida por um tempo feio. Sabe quando as nuvens começam... Era verão, e normalmente no verão acontece isso, né? As nuvens começaram a se formar, aquele ventinho, aquele famoso ventinho de chuva, ainda mais quem mora no interior. Já sabe como é que é aquele ventinho. E ele escutou a mãe falando: esse ventinho, vou recolher a roupa toda do varal. Me ajuda aqui, Edu. Me ajuda aqui, vem chuva brava aí. Ele ajudou a mãe a recolher as roupas todas do varal. Aliás, tinha roupa pra caramba, porque a mãe era muito trabalhadora. Me ajuda aqui, Edu. Ele ajudou a mãe, aquele vento, e de repente, não demorou muito tempo, o clarão daquele relâmpago, aquele relâmpago forte no céu, e seguido do relâmpago, aquele trovão. E a chuva, mas a chuva veio com força. A chuva veio violenta. O que acontece até hoje, já acontecia naquele tempo, de repente, relâmpago, vento, chuva, o que acontece? O que acontece? A energia acaba. Tudo no escuro. A escuridão parecia ter peso. Carro na rua, a rua já não era tão movimentada, mas carro na rua nenhum. Quase não havia mundo. Ele sentado à mesa, vela acesa, sem energia, sentado à mesa, ele tentava convencer seus pensamentos a repousarem, quando a sua mãe apareceu assim. Ela estava no telefone. Ai, meu Deus do céu. A Cíntia está desesperada na casa dela. Ela está desesperada na casa dela. Ela tem problema com tempestade, filho. Ela tá lá chorando, tá lá aos prantos. Eu preciso continuar aqui, tem que preparar ainda o jantar pro seu pai. O marido dela viajando como sempre, não para. Ela tá perguntando se você pode ir lá. Você pode ir lá, Edu? Fazer companhia pra ela. Você vai, filho? Você vai ter que... Você vai se molhar, mesmo com guarda-chuva, porque a chuva tá muito pesada. Mesmo com pega o guarda-chuva. Você vai! Na frase havia normalidade. Era uma vizinha. Sabe-se lá por quê? Porque o ser humano é assim. Tem gente que tem medo de tempestade. A Cíntia, 25 anos, estava chorando. Ai, eu tenho medo de tempestade, Bel. Bel, pede pro Edu vir aqui fazer companhia pra mim. Depois ele volta. Até melhorar o tempo. Eu tô morrendo de medo desse vento, parece que vai arrancar o telhado. Havia normalidade, era um pedido, era um socorro da vizinha, mas no subtexto havia um abismo. Ele falou: eu vou, lógico que eu vou. Eu vou, mãe, eu vou. Ele apenas concordou.
Só que quando ele pegou aquele guarda-chuva, aquele vento bravo, virou o guarda-chuva do avesso. Ele se molhou inteiro. E já no caminho, assim, quando ele estava na calçada para atravessar, para entrar na casa dela, ele bateu na Cintia. Ela abriu a porta. Não havia pânico no rosto da Cintia, apenas uma desordem delicada. O cabelo solto, um vestido simples, quase doméstico, curto, do tipo de vestido que mulher usa em casa. As coxas aparentes e nos olhos aquela loucura serena. Obrigada por ter vindo, Edu. Me perdoa por te incomodar. Sabe o que é? Tava chorando, desesperada. Eu morro de medo. Eu morro de medo. Eu morro de medo de tempestade. Ai. Ainda mais escuro, sabe? Ainda mais escuro. Vem cá, senta aqui. Senta aqui no sofá. Desculpa, eu vou sentar perto de você que eu morro de medo. Eu morro de medo. Igual a casa dele na casa dela. Apenas uma vela iluminava, assim, o suficiente para que as sombras dançassem pelas paredes, como se imitasse uma coreografia antiga. Sentaram-se lado a lado do sofá. A TV não podia ser ligada. O mundo lá fora, chuva, vento, relâmpago, trovão. Mas o mundo lá fora simplesmente para ele não importava. Ai, Edu, que bom que você está aqui. Eu estou mais segura. Eu te agradeço. Você já reparou como a noite muda tudo, né? De dia, se fosse uma tempestade durante o dia, ainda ia, mas à noite a gente acaba confessando. E eu confesso para você que eu tenho medo. Ela se aproximou, foi ela. Ela se aproximou mais dele, de modo que a perna desnuda dela tocou a perna dele. Primeiro um toque leve, quase acidental. E depois a permanência desse toque. Por fim... Edu, assim tá melhor. Os rostos se aproximaram também. Não o dele, dela, mas o dela, dele. As respirações entrelaçadas. Ela abraçou o Edu e ele não acreditou. Então ele como sonhava, ele como imaginava, ele pensou assim, será que eu estou tendo uma daquelas minhas fantasias do famoso 5 contra 1? Ali não havia medo da noite. Havia outro tipo de vertigem. Fica comigo, Edu. Eu não quero ficar sozinha. O beijo não veio com pressa. Nem precisava pressa. Mas veio como uma decisão incontestável. Um beijo que trazia semanas de tensão, meses de silêncio. Ele já tinha beijado uma menina no colégio. Mas ele sabia mais do que a menina na hora do beijo. Mas agora ela deu um show nele. Um show. E foram embora anos de frustrações acumuladas. Um simples gesto.
De repente ele não acreditou quando ela abracou, é o verbo de abracar. Quando ela abracou isso, ele sentiu um arrepio correr a coluna. Ela o arrastou até o quarto. E não era um convite comum. Aliás, não houve convite com voz. Ela arrastou o Edu até o quarto. Era um rito, um pacto não verbal, um pecado cometido com reverência. As horas desapareceram sob um véu quente, lento, profundo. O mundo se dissolveu em sussurros, respirações, presença. E a chuva, a tempestade contribuía. A luz que não voltava. E foi a primeira vez do Edu. Afoito, como todo menino de 17 anos, afoito. Ela pedia, calma, Edu, calma. Eu vou esperar você se acalmar. Não havia tempo para fechar os olhos. Ele ficou acordado, olhando para o teto. Pela luz da vela ele conseguia ver, porque a retina ela vai se habituando ao ambiente escuro. Então ele conseguia agora ver a beleza. Aliás, nem precisava ver a beleza daquele corpo lânguido sobre a cama, ainda exalando seu odor íntimo, entendendo que não havia sido apenas uma noite de consolo. Tinha sido uma ruptura, uma marca, um começo. E o tempo passou. Quando ele entrou na casa, ele lembra de ter visto no relógio que ficava na parede da cozinha da sua casa 19h15. Já passava da meia-noite quando a chuva parou. Ele podia ter ficado a noite inteira. Ele queria ter ficado a noite inteira, mas... Vai, tua mãe tá te esperando. Obrigada. E eu quero mais, tá? Quando ele escutou, eu quero mais, ele... Novos convites surgiram, às vezes por medo, às vezes por saudade, às vezes apenas pelo desejo de continuar vivendo aquilo enquanto ainda era possível. A casa dela se tornou um território secreto, porque aquele convite para ele passar aqueles minutos com ela na hora da tempestade foi uma abertura. Edu, quero te agradecer, vem aqui comer um doce comigo. Ele sabia que era mais do que o manjar com ameixa. Tinha mais do que manjar com ameixa. Ele adorava manjares com ameixas, onde o mundo era suspensos e eles eram apenas dois corações esquecidos das regras. Até que ele saiu de férias na escola. Foi viajar com a família. Nossa, como o Edu sentiu. Ele foi pra praia. Olha, quem sai do interior e vai pra praia, curte demais. E ele tava na fase de curtir. Mas ele só ficava pensando, ai meu Deus, se eu tivesse lá, eu podia ter inventado uma desculpa pra eu ter ficado, eu teria ficado com ela. Eu teria ficado com ela, eu teria ficado com ela. E quando ele voltou, um mês depois, com a família,
Ele já veio programando assim na viagem. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. A primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou visitar o meu amor. Ele se apaixonou. Ele se apaixonou mais do que paixão. Ele amava a Cíntia. Mas quando ele voltou, a casa ao lado estava vazia. A mãe dele não foi a primeira a perceber, porque ele emudeceu, mas a mãe dele foi a primeira a se manifestar. Uai, a casa da Cíntia está vazia? Ele se desespera. A mãe conversa com os vizinhos. Ela havia se mudado com o marido, mas não deixou o endereço. Não deixou nenhum recado. Não. O que a vizinhança comentava é que o marido parecia nervoso. Muito nervoso. E teve gente que disse que quando a viu entrando no carro do marido, o caminhão de mudança já tinha saído, mas quando ela entrou no carro do marido, ela estava chorando. Ela foi embora. Ela foi embora e não ficou explicação. Não ficou nenhum recado, não deixou nada para mim. E sua mãe perguntando. E ele junto, o Edu junto, onde a mãe ia. Apenas o vazio de uma cadeira, um perfume dissolvido no ar e uma ausência tão grande que parecia ocupar todo o bairro. Foi então que o Edu, ele compreendeu. Aquela história nunca havia sido feita para durar, só para marcar, e marcou. Porque amar quem não pode ser seu é uma forma cruel e sublime de eternidade. E certas mulheres não passam nunca. Elas permanecem como tatuagem, nem que seja apenas como um eco dentro da alma. Só que o Edu... ele pesquisou, ele perguntou, alguém deve ter escutado para onde eles se mudaram. Não, ninguém escutou nada. O marido estava bravo. A única coisa que as pessoas sabiam, o marido estava bravo. E ela, quando entrou no carro dele, entrou chorando. Então ele começou, porque ele podia imaginar. Ele só podia imaginar. Então ele começou a imaginar que ela estava chorando. Ele imaginando, ela só estava chorando porque ela queria ficar com ele. Ela queria ficar com o Edu. Ela falou pro marido, ela contou. Ela falou pro marido, era para contar mesmo. Isso na cabeça dele, porque ele tinha certeza absoluta que eles ficariam juntos para sempre. E nem os filhos que ela jamais teve, ela teria os filhos com ele. Foi por isso que viram ela chorando quando ela entrou no carro. Foi por isso, porque ela queria ficar comigo. E ela contou pra ele e ele forçou a barra. A dona Arimateia falou que ele ficou com a porta do carro aberta dizendo, entra, Cíntia. Ele forçou. Ele forçou. Eu só queria saber onde ela tá. Ela me amava e eu a amava. E agora quando chover, olha hoje tá formando nuvem de novo, vai chover, vai dar aquela tempestade. E agora? Ela tá sozinha porque ele não para de viajar. Esse miserável.
ele se apaixonou. Mais do que a paixão, ele amava Cíntia. E na cabeça dele, de 17 anos, sabe, as coisas se encaixavam, porque tem uma coisa que é fantasia, porque você fantasia, e tem uma coisa que a realidade corrobora com a fantasia, porque era o que estava acontecendo. A dona Arimaté falou: ele ficou com a porta do carro aberta, assim, bravo. Entra aqui, Cíntia! E quando ela entrou no carro, ela entrou chorando. Então isso, na cabeça do Edu, ela queria ter ficado, era comigo que ela queria ter ficado. Ela falou pra ele. Ela falou pra ele: tô apaixonada pelo Edu e o nosso casamento tá terminado. E tudo contribuía para que esta fantasia fosse alimentada. Mas se eu soubesse o que o Edu ia fazer, se eu soubesse. Ele deixou uma carta. Na carta ele colocou todos esses detalhes. E foi dele. Eu nem sei onde ele buscou essas palavras. A carta encerrava assim: porque amar quem não pode ser seu é uma forma cruel e sublime de eternidade. Essa frase que eu acho que está o mistério. Porque amar quem não pode ser seu é uma forma cruel e sublime de eternidade. E certas mulheres não passam nunca. Elas permanecem como tatuagem, nem que seja apenas como um eco dentro da alma. Se eu soubesse o que ele ia fazer, o meu Edu, o meu amado irmão Edu, aos 17 anos, faltando 9 dias para 18, faltavam 9 dias para o aniversário dele, resolveu abreviar a sua vida. Escolheu a casa vizinha que estava vazia. Ele invadiu a casa vizinha vazia. Eu não sei. Talvez tenha se encontrado com o espírito da Cíntia lá dentro. Porque ele acabou pendurando uma corda. O resto eu não vou falar, nem preciso. Acabou pendurando essa corda na varanda dos fundos. E foi o fim. E por que eu digo que talvez ele tenha se encontrado com o espírito da Cíntia lá? Porque meses depois da partida do meu irmão, nós ficamos sabendo que o marido da Cíntia a matou. Logo após a saída da casa, a mudança. E segundo a gente soube, ele descobriu um caso extraconjugal dela.
Não importa. Não importa qual foi esse caso. E nem venha o caso. Mas apenas justifico que talvez ele tivesse encontrado na casa o espírito da Cíntia. Vai saber. Às vezes, eu comparo essa história do meu irmão à história de Romeu e Julieta. Tem Shakespeare nessa história. Não estou exagerando, não. Porque ambos... Eu não sei se a Cíntia realmente amou meu irmão. Eu acho que não. Ou talvez eu acho que sim. Sei lá, depende do ângulo que eu analise. O meu irmão amou a Cíntia. Mas um morreu... Digamos, um morreu pelo outro sem saber, na verdade, que o outro sabia que a morte era em função do outro. Deu para entender? Ou eu fui confusa? Acho que deu para entender. Meu amado irmão, caçula, o Eduardo, deixou essa vida tão cedo, 9 dias antes de completar 18 anos. Uma coisa eu tenho certeza, foi por amor. Foi por muito amor. Ela o marido, infelizmente, como muitos e muitos casos de feminicídio nesse país, já naquele tempo, aquele tempo era pior. Aquele tempo era pior. Porque isso aconteceu nos anos 80. Nossa. Na verdade, eu acho que era pior naquele tempo. Ou piorou, eu não sei. Eu sei que o homem não melhorou. O homem, de uma maneira geral, não melhorou em relação à mulher. Nessa coisa do respeito, da dignidade, o respeito à vida. E a conscientização de que ele não é proprietário. Ele não é dono. Então eu volto no finzinho da carta deixada pelo meu irmão, que eu acho muito bonita. A carta eu acho muito bonita. E que diz assim: porque amar quem não pode ser seu é uma forma cruel e sublime de eternidade. Aqui eu acho que é a confissão da morte, né? Porque amar quem não pode ser seu é uma forma cruel e sublime de eternidade. E certas mulheres não passam nunca. Elas permanecem como tatuagem, nem que seja apenas como um eco dentro da alma. Pena que eu não sei o que aconteceu com ele quando ele invadiu a casa vazia. Eu tive a impressão de que ele encontrou com o espírito da Cíntia, porque ele não sabia, tá, que a Cíntia tinha falecido, viu? Não sabia. Nem nós, ninguém. As notícias nos anos 80, elas eram muito mais lentas do que hoje. Mesmo as notícias ruins. Que dizem que as notícias ruins, elas correm numa velocidade incrível. Mas nós não sabíamos, nós só ficamos sabendo disso muito depois. Na minha opinião, Romeu e Julieta de um outro jeito. Mas hoje eu resolvi desabafar. Porque sempre que chegam datas especiais, final de ano, né? Porque aconteceu, na verdade, isso tudo num começo de ano, não foi final. Mas sempre que chega essas épocas de final de ano, meu coração é acometido dessas lembranças e dessa saudade. Eu gostaria de ter os comentários de vocês a partir de agora.
Se eu te deixo, sei que vai morrer. Sem mim, não tem mais uma noite pra afagar os seus cabelos, pra tocar, beijar seu rosto antes de dormir. Bom dia, Paulinho, que é o Sueli do Jabaquara. O amor dele por ela, uma por ela ter sido a primeira intimidade que ele teve com uma mulher. E ela já era uma mulher experiente. Também não era tão velha, mas já era mais experiente por ser casada. Então, esse amor dele é um amor de conhecimento, de atração por ser a primeira, né? Então, ela deve ter ensinado tudo para ele. Na cabecinha dele, como a irmã dele falando, passava muitas coisas, entendeu? Só que até então, se ele não tivesse se matado e se o marido tivesse voltado da viagem e pegado os dois, o que ele fez com a mulher, ele ia fazer também com o rapaz. Só que, infelizmente, é muito complicado a gente opinar pelo fato dele ser um garoto inexperiente, ela seduzir ele pela experiência. E é complicado isso, né? E nunca vai ter resposta. Você vai fazer várias perguntas, haverá várias respostas, mas nunca certeza, né? Infelizmente, a pessoa despreparada, né, com envolvimento pessoal acaba. Mesmo pessoas hoje em dia, né, que não aceitam a separação, acaba cometendo esses atos, né, absurdo. Bom dia, Sueli de Jabaquara. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Bom dia, Reinaldo. Que história triste, hein, amigo? A paixão de adolescente, a gente não sabe as consequências, né? Grande abraço, Paulinho. Grande abraço, Reinaldo, urbano de Parque Anhanguera, São Paulo, capital. O Paulinho, nessa história tem alguma coisa muito oculta que ninguém nunca vai conseguir revelar. Aliás, não vai conseguir saber, né, Paulinho? Porque não sabe se foi por causa do menino que aconteceu isso, entendeu? E o menino se matou realmente foi por amor. Porque achou que tinha perdido para sempre o amor da vida dele. E nesse momento, Paulinho, nessa idade, os hormônios estão desenvolvendo. É muito perigoso, sabe? Foi nessa idade que meu filho teve um problema sério também por causa de traição, por causa do pai, e hoje se encontra acamado, afetou a saúde mental dele, Paulo. Uma coisa muito trágica. O Eli Correia contou minha história. Te amo, em teus sonhos vai sentir meu cheiro, coração batendo forte no teu seio, desesperada você vai gritar.